Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente e região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui. Agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h03, estamos começando o Jornal da Manhã, hoje, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações que o período de alistamento militar está na reta final, hein? Vamos trazer informações do Brasileirão, Corinthians perdeu, Palmeiras ganhou, São Paulo empatou. Daqui a pouquinho as informações, agora tem as informações da polícia. Sempre no oferecimento de Zalpa Cardans, do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. As informações da polícia, você acompanhando o Jornal da Manhã, as informações da polícia sempre com o repórter Geraldo Gomes. Vamos trazer então, Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que já está aí pronto já para começar o seu dia. Eu tenho aqui informações que neste momento a Polícia Civil aqui de Presidente Prudente está no estado do Paraná. Tem uma operação gigante sendo realizada no estado do Paraná para tirar de circulação uma grande quadrilha que vinha agindo no estado de São Paulo, assaltando caminhoneiros e roubando cargas de óleo vegetal. Daqui a pouco a gente traz informações sobre isso, porque antes eu quero falar sobre o assalto que ocorreu ontem à tarde a uma panificadora aqui em Presidente Prudente. Um homem armado invadiu o local, rendeu os trabalhadores, rendeu também os clientes que estavam no local e levou cerca de R$1.050 do local, do estabelecimento e também de pessoas que estavam ali naquele momento. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de roubo no estabelecimento comercial e, quando chegou no local, constatou que era uma conveniência com uma padaria. Uma mulher que trabalhava no caixa, funcionária, contou aos policiais que o ladrão entrou no local, foi até o caixa, ergueu a camisa, sacou uma arma que aparentava ser um revólver prateado, provavelmente um calibre 38, e anunciou o assalto. Ele pediu dinheiro, pediu telefone celular para aquela mulher, depois foi aos clientes e pediu dos clientes também o que o cliente tinha, dinheiro, celular, aquela coisa toda. Foi juntando dinheiro, o bandido ainda colocou todo mundo para os fundos da panificadora, sempre com o revólver apontado para as pessoas, e agindo ali com aquela rispidez de bandido, Depois ele fugiu antes mesmo da chegada da polícia. A Delegacia de Investigações Gerais aqui de Prudente está trabalhando já neste caso. Os policiais estão empenhados para tentarem descobrir quem foi que praticou esse assalto violento nesta panificadora. Nós tivemos também no dia de ontem um cidadão de Junqueirópolis que se diz enfermeiro que estava transportando uma grande quantidade de maconha para extrair a essência, e transformar em um líquido que é utilizado, inclusive, em medicina, Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, este homem, ele foi preso. Os policiais descobriram que ele estava fazendo essa ação, que poderia trazer essa droga ali do estado do Mato Grosso. Então, os policiais montaram uma campana aqui, já próxima à cidade de Presidente Pitácio, e ficaram no aguardo. Quando, de repente, o cidadão apareceu, ficou muito nervoso ao ser fiscalizado e os policiais constataram que ele transportava aí uma grande quantidade de droga. Toda a maconha que estava sendo conduzida, os policiais apreenderam, foi até a casa dele e lá também os policiais encontraram um outro tablete de droga e uma porção de canabidiol, que é o produto extraído da droga. Segundo ele, era para uso dele, Mas ele tinha balança de precisão, tinha lá um farto material que provavelmente seria usado para cortar a droga, fatiar a droga e vender
para as pessoas ali no local. O homem foi preso. Agora sim, eu tenho a informação que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da delegacia lá de Teodoro, está realizando hoje a operação policial denominada Conexão. Essa operação Conexão Paraná investiga uma organização criminosa que vem trabalhando já há vários anos nesta região. A polícia vem com informações de que esses bandidos, eles vêm agindo aqui em Presidente Prudente, na região do Pontal, lá em Parapuã, sempre nas rodovias, roubando cargas de caminhoneiros e caminhoneiros aqui na nossa região. O trabalho, desde o dia 20 de novembro de 2020, quando o motorista de um caminhão carregado com 36.800 litros de óleo vegetal foi abordado quando transitava pelo quilômetro 17 da rodovia Lindo Bete. Ali, a SP-613, né, tendo os policiais os bandidos renderam esse caminhoneiro, armado, e levou esse caminhoneiro para um local ali no estado do Paraná, né, tirou a carreta, desacoplou a carreta do caminhão que ele estava e novamente recolocou ele no cavalinho do caminhão e veio para uma região de Sandovalina, num canavial, onde esperou por um bom tempo, até que a carga fosse descarregada para poder soltar o caminhoneiro. Essa foi uma ação. Então, depois disso aí, os policiais, eles começaram a trabalhar e descobriram que essa quadrilha é uma quadrilha gigante. Essa quadrilha, ela tinha aí uma organização muito grande, são pessoas de postos de combustível, o comprador, o chefe da quadrilha, toda uma sequência certinha. Um roubava, o outro comandava a situação, o outro vendia o produto, cada um ganhava um dinheiro com essa situação toda. Os policiais, então, estão desempenhando já o trabalho na cidade de Maringá, na cidade de Sarandi, ali próximo a Maringá. Já tem 7 pessoas presas neste momento e deve até o final da tarde prender o restante desta quadrilha. Só para você ter uma noção, os bandidos roubaram cerca de R$1.065.298, isso em óleo combustível aqui na região, né? Isso em óleo vegetal. Segundo as informações também, teria já 12 pessoas envolvidas na engenharia do crime, né? Na cúpula, na cabeça aí dessa organização criminosa. São pessoas proprietárias de empresas de transportes, empresas de guincho, postos de combustíveis, os negociadores que vendem e que rachavam todo o dinheiro aí entre eles. A polícia até agora já prendeu a metade desses malditos que agem nas rodovias contra os nossos caminhoneiros. Essas são as informações, viu, do setor policial, sempre em nome dos Alpa Cardans. Mandar um abraço por falar em caminhoneiro, o Giló está lá já carregando o caminhão de tijolos. Mandar um abraço também pro Alemão, que tá ligadinho, e o Plínio, lá do posto Monte Carlos, acompanhando, viu, Cleiton, desde as primeiras horas de hoje. Então, um grande abraço a você, e assim que a gente tiver mais detalhes, mais informações sobre a prisão dessa quadrilha amanhã, eu conto aqui no nosso Jornal da Manhã. Um grande abraço e um bom dia a você. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. 7h11, você está acompanhando o Jornal da Manhã, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Agora, atualização Covid-19, repórter Joilton Carlos. Bom dia, Joilton. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM e também da Prudente News. O boletim foi atualizado ontem às 15h53. Essas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente, e você pode encontrá-las no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. Casos curados, 25.750, notificações 77.443, descartados 47.013, aguardando o resultado 96, hospitalizados diminuiu em relação a antes de ontem, são 169 pessoas internadas, casos confirmados subiu para 28.258 e óbitos agora são 737 na cidade de Presidente Prudente. Quando chegar a sua vez de vacinar, vá até o posto de saúde mais próximo e tome a vacina, primeira, segunda dose, segundo as recomendações aí das autoridades sanitárias. E também não esqueça de utilizar a máscara e também o álcool em gel até que as autoridades digam que você não precisa mais usar a máscara ou álcool em gel
e logo a gente vai poder aí estar todo mundo fazendo festa, enfim. Cleiton, aproveitar a oportunidade, o Detran do Estado de São Paulo, porque existem muitas propagandas aí até mesmo em emissoras de rádio, nas TVs do Estado de São Paulo, sobre mágica para tirar ponto da carteira. Então a pessoa passou dos 20 pontos na carteira, ela, claro, vai ter que cumprir a pena imposta pela lei. E tem pessoas que prometem verdadeiros milagres. Isso não existe, gente. Não existe. Existem advogados sérios que entram com o processo para que o Detran possa rever os casos. Mas não existe milagre nessa questão aí. O que existe é o processo. Mas o próprio cidadão pode entrar no site do Detran, ele vai chegar num link lá que fala sobre a questão da pontuação na carteira e ele mesmo pode fazer esse pedido. Ou mesmo um advogado idôneo, mas não confie em pessoas, principalmente com DDD fora da sua área. No caso aqui o nosso DDD é 18. Confie no advogado que você está conversando com ele, que você sabe onde é o escritório dele, onde ele atende, qual que é o endereço e em que local encontrá-lo. Não vá colocando dinheiro aí, tem pessoas que já perderam aí 2, 3 mil reais, até muito mais do que isso, pensando que vai ter um milagre de repente tirar os pontos da carteira dele. Isso não existe, o Detran tem alertado sobre isso. Cleiton. Bom, lembrando que é importante falar em relação a esse negócio da carteira aí, né, Júlio? Que antes, com a nova lei, o condutor poderia atingir até 19 pontos na habilitação, né? Em um período de 12 meses. Se chegasse a 20, a CNH estaria em um processo de suspensão, né? Agora 40 pontos. Se não cometer nenhuma infração gravíssima em 12 meses, 30 pontos. E se cometer duas infrações ou mais em 12 meses, infrações gravíssimas, né? A execução para essa regra fica por conta dos motoristas profissionais, né? Para eles o limite sempre será de 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas. São os caminhoneiros, né? Que têm um registro profissional, né? Que agora fala assim 40 pontos, né, João? Para os motoristas, e dependendo da situação, 30 pontos também, o Cleiton. Mas o que o motorista tem, ou no caso da pontuação, se você for procurar um advogado, procure um advogado que você saiba onde encontrá-lo, qual que é o escritório dele. Agora esse negócio tem muito golpe aí, né? Muito golpe, muito cuidado com isso, viu? Tem muito golpe, gente. Você acha que o cara faz milagre, mas não é assim fácil, não. Não é fácil, não. E às vezes o que o advogado consegue, na verdade, é uma suspensão judicial por um tempo, né? Por um tempo. Mas lá na frente acaba... Não, tem casos até que tem uma reversão, que pode rever e tudo, depende da situação, mas... No caso aí é só gastar dinheiro à toa. Cuidado para não ficar contratando pela internet, por telefone. Telefone com DDD de fora, muito cuidado. Tá frio, Joelton? Um pouquinho. Então vamos conferir o tempo e a temperatura? Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 15 graus. Essa é a temperatura, alguma nebulosidade. Estamos aí em 15 graus, umidade relativa do ar é de 77%. A previsão máxima para hoje, o tempo deve ficar aí em torno dos 27 graus. 7h16, Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação no Jornal da Manhã. Período de alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021. Está na reta final. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio. Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM 1070. A rede da informação. Jornal da Manhã, são 7h19 agora. 7h19, estamos de volta com o Jornal da Manhã, trazendo aqui as informações. E o repórter Jonas Caetano traz agora a informação nesse Jornal da Manhã que o período de alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 está na reta final. Está na reta final o período de alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2021. O responsável pela 20ª Delegacia do Serviço Militar em Presidente Prudente, Tenente Magela, falou sobre o período de alistamento, que encerra no dia 30 de junho.
Então, como você bem disse, nós estamos aí há poucos dias do dia 30 de junho, 30/6, que é a data aí limite para os cidadãos nascidos no ano de 2003 realizarem o seu alistamento. Então, esse prazo começou 1º de janeiro e vai agora até 30/6. Então, o cidadão nascido no ano de 2003, não importa se ele ainda não fez 18 anos, se ele nasceu em 2003, seja no mês de agosto, por exemplo, de dezembro, ele precisa se alistar nesse prazo, até 30/6. O tenente também explicou como o jovem do sexo masculino que completa 18 anos em 2021 deve proceder para se alistar ao serviço militar obrigatório dentro do prazo limite. Então, já aí basicamente há cerca de 3 anos, ou até um pouco mais, o alistamento ele pode, preferencialmente, deve ser feito pela internet, através do site alistamento.eb.mil.br. Aqui uma ressalva importante. Há uns dias atrás, aí, cerca de quase um mês, aí, foi tirado o www. Então, se o cidadão colocar esse www, não vai abrir a página. Então, é sem esse www. É alistamento.eb.mil.br. Se ele não conseguir fazer pela internet, embora seja um processo fácil, ele deve comparecer à junta de serviço militar. Né? Mas a gente pede, até por conta da pandemia, que o cidadão insista em fazer pela internet. É fácil. O que tem acontecido muito é que, às vezes, a mãe, o pai, alguém tenta fazer para o cidadão e aí coloca dados que não são do cidadão. Ok? O responsável pela 20ª Delegacia do Serviço Militar também orientou quais documentos o jovem deve possuir em mãos no momento de realizar o alistamento pela internet. Se ele vai fazer pela internet, ele tem que ter o CPF, porque sem o CPF ele não consegue, né? Mas ele precisa também da identidade e da certidão de nascimento, principalmente se ele for fazer presencialmente. Agora, pela internet, ele tem que ter o CPF, senão ele não consegue. Aí ele tem que vir na junta do serviço militar. Magela também explicou a importância do alistamento dentro do prazo estabelecido pelo Exército Brasileiro. Correto. Então, reforçando esse prazo aí até o dia 30/6, 30 de junho. Depois, o cidadão pode se alistar? Pode. Só que ele vai pagar multa e vai concorrer ao processo seletivo só em 2022. Ou seja, ele vai ficar aí atrelado ao serviço militar obrigatório, né, por mais aí 1 ano ou mais. Então, por isso é bom ele cumprir esse prazo aí até 30/6. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. A rodada do Brasileirão começou quente e o duelo entre São Paulo e Chapecoense tinha tudo para ser tranquilo, até a expulsão do volante Rodrigo Nestor no fim do primeiro tempo. Um cartão vermelho que gerou muita discussão dentro e fora de campo. Daniel Alves, mesmo lesionado, se pronunciou nas redes sociais, indignado com a atuação do VAR, já que o árbitro de campo, Diógenes José Padovani de Andrade, tinha dado o cartão amarelo. Depois da revisão, acabou expulsando. Além da questão da arbitragem, o técnico Hernan Crespo foi muito questionado por ter entrado com uma escalação muito ofensiva. E ao fim da partida, que terminou empatado em 1-1, Crespo se defendeu. A ideia é uma escalação que... A ideia da escalação até a expulsão foi perfeita, porque chegamos a um resultado hipotético. A diferença hoje de técnica era de 2, 3 gols, mas não aconteceu porque a expulsão condicionou absolutamente tudo. A expulsão condicionou absolutamente tudo. Já o Atlético Mineiro embalou a 3ª vitória seguida e o 3º jogo sem levar gols. A missão desta quarta-feira era difícil: vencer o Internacional dentro do Beira-Rio. E o Galo superou o Colorado por 1-0, resultado que, na opinião de Cuca,
poderia ter sido maior. Não tivemos grandes sustos atrás, mais uma vez o time defendeu bem, tivemos até algumas chances de contra-ataque, né, na velocidade, tivemos as escolhas erradas no momento final e até alguma defesa do goleiro adversário também. Então é uma vitória suada, guerreada, um jogo muito disputado, né, desgastante totalmente, e o time respondeu muito bem. A gente sai daqui muito contente com o desempenho e principalmente com o resultado. Ainda nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Juventude por 3-0 e o Corinthians perdeu em casa de virada por 2-1 para o Bragantino. Nesta quinta-feira, o Ceará encara o Bahia no Castelão às 16h. E este duelo reedita a final da Copa do Nordeste, que foi vencida pelo tricolor baiano. Para o volante do Vozão Oliveira, o jogo tem a sua importância e não tem gosto de revanche. Eu sei que todos os jogos têm a sua dificuldade. O jogo do Bahia é um deles. Um time que tem qualidade, um time que nós já enfrentamos dentro da temporada. Fomos felizes em cima deles, assim como eles foram felizes também em cima da gente. Acredito que vai ser um jogo bom. Basta a gente continuar tendo a mesma concentração, que a gente vai sair com resultado positivo. No mesmo horário, o América Mineiro e Cuiabá jogam no Independência. Às 19h no Maracanã, Fluminense e Santos. Sport e Grêmio jogam na Ilha do Retiro. E Atlético Goianiense e Fortaleza se enfrentam no estádio Antônio Ascioli. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. São 7h26. Agora no Jornal da Manhã, no encerramento, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. O ex-governador do Rio de Janeiro, caçado, empichado, Wilson Witzel, mostrou a que veio, né? Ele primeiro entrou no Supremo para garantir um habeas corpus para não ir. Então ele foi como convidado, sem nenhum compromisso de dizer a verdade. Aí aproveitou, se defendeu, disse que o impeachment dele foi comprado. Imagina, compraram 6 desembargadores, 6 deputados estaduais que o julgaram, né? Compraram o Superior Tribunal de Justiça, né? Que Bolsonaro ficou bravo com ele porque ele prendeu os assassinos de Marielle, que na verdade Bolsonaro tem uma conspiração para atacar os governadores todos, para ele assumir sozinho, né? Para ser ditador. É uma boa narrativa, né? Freud explica isso, né? Um mecanismo de projeção ou de transferência. Ele quer mostrar para os outros governadores que eles estão sendo perseguidos e que ele apenas é a ponta do iceberg, né? Ele apenas é a cara que apareceu aí na hora da cassação. Mas, enfim, não colou, porque em 5 minutos de fala o senador Flávio Bolsonaro destruiu toda a narrativa. Mas foi muito bem tratado pelos senadores, elogiado por Renan Calheiros, chamou o filho de Renan, governador, de meu querido Renanzinho, né? E na hora que começou a pergunta difícil, de resposta difícil, na hora que o senador Girão falou em respirador, aí ele pegou o habeas corpus e foi embora, né? Usou a CPI para se defender, se enganando, né? Porque CPI tem fato determinado e aí, o impeachment dele não é fato determinado. E para falta de sorte dele, no mesmo dia, a juíza titular da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro o declarou réu, aceitando a denúncia, dizendo que a denúncia foi muito clara, ele e a mulher dele, né? Em cujo escritório de advocacia se fez lavagem de dinheiro. Por lavagem, corrupção, formação de quadrilha, porque entrou aí o ex-secretário dele, Lucas Tristão, secretário da Saúde, secretário de Desenvolvimento Econômico e outros, né? No desvio, um senador, acho que foi o senador Girão, que chegou a dizer: o que está matando nessa pandemia é o desvio de dinheiro, que devia estar nos hospitais, né? Bom, antes disso, mostraram que os antigoverno mostraram que tem um medo danado da convocação de Carlos Gabas, que foi ministro de Dilma e que foi secretário executivo do Consórcio Nordeste. Foi para a votação, depois de o senador Girão ter pedido a convocação, mostrando os indícios pelos quais estava pedindo. Aí foi para a votação, aí apareceu até Jader Barbalho, que é suplente,
para impedir que ele seja Jader Barbalho, uniu-se a Renan Calheiros, a Randolfo Rodrigues, a Humberto Costa, a Otto Alencar, a Tássio Gereissati, para impedir. E impediram, conseguiram blindá-lo. Então, ele não foi. Né? Então, mas no mesmo dia em que, veja só, ele virou réu. E também gostaria de falar sobre Dória, que tem ideia fixa de ser presidente da República, anunciou que vai disputar, sim, as prévias do PSDB, dia 21 de novembro, só que não sei o que pode acontecer. Né? Ele percebeu que Bolsonaro é o centro, né? É o centro de tudo, é um dia inteiro falando nele. Por isso que ele não precisa de marqueteiro, né? Como não precisou na eleição para presidente da República. E aí ele quer ser o anti-Bolsonaro, já que Lula ainda não se animou, né? Só que tem o Ciro pela frente. Né? E outra coisa, tem o próprio, ele não combinou com o PSDB. Né? Ele quer ir para as prévias, só que a direção do PSDB já formou como vai ser a votação nas prévias. A turma, os filiados do partido de São Paulo e filiados do partido em geral vão ter só 25% de ponderação, de peso na contagem. Terão mais peso os ex-presidentes do partido, os governadores, os prefeitos, vice-prefeitos, vice-governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Né? E aí isso é um desfalque para Dória, que ainda vai ter que disputar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com provavelmente Arthur Virgílio, né? Talvez Tássio Gereissati, né? Mas, enfim, ele quer, é ideia fixa. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.